Couto, sou aluno do 7º semestre do curso de Filosofia aqui da UFRB. Estamos aqui para dar início ao 4º seminário, né, da disciplina de Prática Reflexiva 1, não é? Então, o seminário sobre ensino de filosofia, coordenado pelo professor Ricardo Henrique Andrade, é uma proposta desenvolvida na disciplina de Prática Reflexiva do ensino de filosofia, que visa contemplar as principais questões implicadas no seu exercício. O 4º seminário terá como tema a obrigatoriedade do ensino de filosofia, com o intuito de suscitar o debate em torno da inclusão da filosofia como disciplina do currículo do ensino médio. Esse seminário pretende problematizar algumas questões em torno da sua obrigatoriedade, tais como as expectativas sociais quanto ao papel da filosofia no ensino médio, como garantir as especificidades da filosofia nesse contexto, como deverá ser a formação dos profissionais que irão ministrar essa disciplina, quais conteúdos que podem estruturar esse ensino e, principalmente, o que significa a obrigatoriedade deste ensino e como justificá-la filosoficamente e, principalmente, os conteúdos que podem estruturar esse ensino. Né? Antes de compor a mesa de abertura, eu acho que não dá para começar uma discussão, um debate tão importante como esse, sem um pouco de arte, né? E aí eu trago uma figura interessante aqui, que acho que é conhecida da maioria, que tem um texto que me agrada muito, eu acho que pode agradar algumas pessoas também. Tô bem de cima para poder cair. Tô dividindo para poder sobrar, desperdiçando para poder faltar, devagarinho para poder caber, bem de leve para perdoar. Tô estudando para saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando para te confundir, eu tô te confundindo para te esclarecer. Eu tô iluminando para poder cegar, eu tô ficando cego para poder guiar. Suavemente para poder rasgar, com olhos fechados para te ver melhor, com alegria para poder chorar, desesperado para ter paciência, carinhoso para poder ferir, lentamente para não atrasar, atrás da vida para poder morrer. Eu tô me despedindo para poder voltar, eu tô te explicando para te confundir, eu tô te confundindo para te esclarecer, eu tô iluminando para poder cegar, eu tô ficando cego para poder guiar. Então, para que possamos dar continuidade ao evento, né, vamos montar agora a mesa institucional. Então, nosso querido professor Ricardo, por favor, venha compor a mesa. Nossa coordenadora do curso de filosofia, a professora Denise Magalhães, por favor. Nosso diretor, né, o professor Clarivaldo, por favor, também. Pronto, passa a palavra agora ao professor Ricardo, para que ele possa fazer sua explanação. Olá, gente. Bom dia. Muita alegria que nós iniciamos aqui o nosso 4º seminário sobre o ensino da filosofia. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes, cumprimentar os alunos, os convidados que estão participando deste evento de hoje, a professora Carla, o professor Gil, o professor Saulo, o professor José João. Agradecer o fato de eles terem aceitado o convite para vir conversar com a gente sobre o ensino da filosofia. Como vocês sabem, no final de cada semestre, desde o semestre passado, organizamos os seminários sobre o ensino da filosofia. Teremos 4 este semestre. Já tivemos um na semana passada, com a presença de Alex Marques, o professor Gonçalo Palácios, da Universidade Federal de Goiás. Estamos aqui hoje com professores do IFBA Baiano, da nossa instituição. Na próxima semana teremos também outros professores de fora, teremos professor da UESB, teremos professor da UFRB de Cruz das Almas,
Enfim, a ideia é sempre convidar membros da comunidade acadêmica, de outras instituições, para conversar conosco sobre o ensino da filosofia. Nosso evento ele é organizado pelos estudantes. Os estudantes são responsáveis por tudo. São responsáveis pela escolha do tema, pela seleção dos convidados, pela organização do evento. E eu tenho ficado muito feliz com o resultado do trabalho desses estudantes. O evento de hoje vai discutir o tema da obrigatoriedade do ensino da filosofia. A nossa expectativa é que, ao final, possamos ter refletido melhor sobre o sentido dessa obrigatoriedade. Parece um truísmo, enfim, uma expressão de senso comum, o reconhecimento desse lugar como um lugar natural. A filosofia já esteve no currículo e já saiu do currículo diversas vezes, por várias razões. O fato de ter estado ausente durante o período da ditadura militar criou uma expectativa social enorme em torno do retorno da filosofia. Enfim, desde 2008 nós estamos com uma lei que definiu a obrigatoriedade do ensino da filosofia, corrigindo a ambiguidade da Lei de Diretrizes e Bases, que se referia à obrigatoriedade dos conteúdos de filosofia e sociologia, no artigo 36, mas não definia a obrigatoriedade da disciplina. Houve uma ampla mobilização social para que esse retorno, enfim, se desse na forma obrigatória. Então, parece uma pergunta pouco deslocada do que geralmente se discute quando se fala sobre o ensino da filosofia, mas eu acredito que vale perguntar qual é o sentido para nós dessa obrigatoriedade. Que expectativas se pode ter em relação ao ensino da filosofia no nível médio? Por que torná-la obrigatória? Mas eu acho que cabe para nós da comunidade acadêmica, especialmente para nós da filosofia, repensarmos o sentido dessa obrigatoriedade. Então, nesse sentido, temos aqui hoje professores que atuam em outras instituições, e além do professor José João, que é alguém que trabalha com filosofia e educação, tem refletido bastante sobre isso. E os professores visitantes de hoje têm experiência com alunos do ensino médio nas suas respectivas instituições. Estão atuando diretamente com esses alunos depois da fixação da lei. Então, a nossa expectativa é termos aqui um debate onde a experiência e a compreensão de filosofia de cada um desses professores possa enriquecer a nossa compreensão sobre o sentido dessa obrigatoriedade. Eu concluo, então, dando boas-vindas a todos. Agradeço muitíssimo a presença dos meus colegas professores aqui, a professora Denise, o professor Gil Franco, do professor Clarivaldo, que honram aqui o nosso evento com a sua presença. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de saudar aqui a mesa, o nosso diretor, o professor Clarivaldo, o professor Ricardo, que divide comigo esse componente, né, que é a prática reflexiva do ensino de filosofia. E tem sido nossa tarefa, nossa missão aqui levantar essa discussão, né, em torno do ensino de filosofia, que é uma coisa assim, realmente que tem gerado, né, polêmicas e posições, né, diferentes dentro do próprio seio de colegas da filosofia. Enfim, eu acho que eu queria parabenizá-lo, inclusive, por promover esses seminários, trazendo professores de fora, professores que também estão atuando nessa área e que têm muito a contribuir com isso, para que os alunos também tenham mais clareza, né? Ouçam outras opiniões, outras posições em relação à questão do ensino de filosofia. Parabenizar os alunos que organizaram o evento, né? Dar as boas-vindas aos professores, a professora Kátia, né, Farago, né, do IFE Baiano, professor Saulo Dourado, do IFBA Salvador, professor Geu de Aragão, do IFBA Salvador. Agradecer ao professor João, o professor José João, aqui do PRB, que vai participar também aqui da discussão, do debate, e também chamar a atenção à presença do professor Gil Franco, que é o nosso vice-coordenador do Colegiado de Filosofia. A questão do ensino de filosofia, da obrigatoriedade
foi uma questão que era obrigatório, deixou de ser obrigatório, ficou nesse vai e vem, mas eu sempre me pergunto e coloco meus alunos, né, até que ponto, né, a importância da filosofia no ensino médio, ou até agora, como já está começando o ensino fundamental em muitos estados, né, não é até mais importante, talvez até, do que da academia, onde as pessoas já sabem o que querem estudar filosofia, vão ser professores de filosofia ou pesquisadores de filosofia. Né? Eu penso que talvez o ensino da filosofia levar esse campo do saber para os adolescentes, para as crianças, né, os jovens do ensino fundamental, talvez seja uma oportunidade que eles nunca mais terão na vida, aqueles que optarem por outros campos de saber, por outros caminhos, outras profissões. Né? Então, eu acho importante, né, a gente pensar, refletir sobre isso. Uma das coisas mais importantes no âmbito da prática docente do educador é a liberdade de expressar-se dentro de sua disciplina, né, atentando para vários conjuntos de procedimentos metodológicos, metodologias de ensino, aprendizagem. E aí eu resisto à importância desse tipo de atividade, esse ciclo de seminários, né, e parabenizando mais uma vez o professor Ricardo por promover isso aí. Isso é aquilo que chamamos de currículo oculto. Eu acho uma das atividades mais importantes para o aprendizado do aluno. E eu observei que vocês estão hábeis nisso aí, né? Isso realmente é uma forma de consolidar o aprendizado. É muito melhor daquela prática clássica do quadro e o giz. Não. Invisto no esforço, façam funcionar. E eu observei o professor Ricardo, ele bota lá, eu vou fazer com meus alunos também. Olha, vou usar esse tipo também. Na química nós, infelizmente, não utilizamos isso. A química, vamos para o quadro, o cálculo está aí, vamos resolver o cálculo. Quando podemos colocar o aluno para refletir o que é que aquele cálculo tem que ser resolvido, de onde ele surgiu, para que é que ele serve. Né? Então são práticas reflexivas. Refletir sobre aquilo, para quê, onde aplicar. Então, nesse momento aqui, veja que tudo é um momento de aprendizado. Né? E eu também estou aprendendo, participando de uma mesa e vendo a importância de um tipo de atividade desse, contido em uma disciplina que já tem uma sua ementa já pré-elaborada, da qual não podemos fugir, porque faz parte do projeto pedagógico, mas contanto que o professor tenha total liberdade de como passar aquele assunto e o que tratar. Né? Nisto aí destaca-se a versatilidade e a liberdade do professor em ministrar o seu conteúdo disciplinar. Então, nisso eu parabenizo a todos os alunos, promotores desse evento. Então, para que possamos dar continuidade ao evento, né, presente, né, a professora Cátia Farago, graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e em Direito pelo Centro Universitário de Curitiba. É especialista em Ciências Criminais pelo Praetorium Instituto de Ensino, Pesquisa e Atividades de Extensão em Direito. É mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, onde foi professora colaboradora no Departamento de Teorias e Fundamentos da Educação da disciplina de Filosofia da Educação. Atualmente é doutoranda em Sociologia pela UFPR, em fase de defesa. As pesquisas que vem desenvolvendo no momento englobam a área do Direito, Filosofia e Sociologia. Professora, seja bem-vinda. Gostaria de convidar para compor a mesa o professor Geo de Aragão. Professor Geo possui mestrado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, Campus Salvador. Além de ser ex-diretor de Formação e Experimentação Educacional do Instituto Anísio Teixeira, pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, SEC. Seja bem-vindo, professor Geo. Em seguida, convidamos o professor Saulo Dourado. Receba nosso cumprimento. O professor Saulo é professor do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, Campus Salvador, e no Colégio Instituto Social da Bahia, onde ministra aulas para o ensino médio, ensino fundamental 2, educação de jovens e adultos. Participou dos programas PET e PIBIT durante a graduação e atualmente cursa mestrado no programa de pós-graduação em filosofia da UFBA na linha de fenomenologia e hermenêutica. Também venceu prêmios e editais vinculados à literatura infanto-juvenil, mantendo uma coluna quinzenal de contos no A Tardinha, suplemento do jornal à tarde. Receba nosso cumprimento, seja bem-vindo. Convidamos agora nosso professor José João Vicente. Receba nosso cumprimento.
Eu sou José João, possui graduação em mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. É doutorando em Filosofia na Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professor assistente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, editor da Griot, revista de filosofia. Tem experiência na área de filosofia e atuação também, com ênfase em ética, filosofia da educação, filosofia política e história da filosofia. Gostaria de convidar também Reinaldo, né, nosso mediador, para que compõe a mesa. E aí eu passo a palavra agora para o nosso querido Reinaldo, para que possa conduzir a mesa. Bom dia. Eu gostaria de saudar mais uma vez, em nome da turma do sexto semestre de Filosofia, os professores José João, professor Saulo, professor Gilde e professora Kátia, e todos os alunos aqui presentes e professores também. E eu vou passar a oportunidade para o professor José João. Bom dia. Todos, né? Eu quero cumprimentar aqui os colegas, né, que estão aqui na mesa, né? O Gilde e o Saulo, que eu já conhecia, e Kátia. E também eu quero antes parabenizar aqui o professor Ricardo, pela iniciativa do evento, né? E pela coordenação também. Mas eu quero também dar um parabéns especial, né, para os estudantes que organizaram esses eventos, né? E eu digo parabéns também ao Ricardo pela iniciativa e parabenizo ele também pela possibilidade ou por permitir que os estudantes fizessem essa organização de modo livre. Isso é fundamental para a filosofia, né? Bom, eu confesso que quando eu recebi o convite, que eu vi o nome, a palavra obrigatoriedade do ensino de filosofia, eu achei um pouco estranho, eu fiquei um pouco assustado, porque eu disse, poxa, eu que sempre falo de liberdade, e aí me chamam para falar de obrigatoriedade. Mas depois eu percebi que o que estava, na verdade, em causa, né? E aí eu pensei, bom, às vezes eu tenho que falar de lei, mas também eu pensei que a gente discute a lei e a lei muda e muda para a lei novamente. Então, aí eu fiquei um pouco assim na dúvida se isso, na verdade, a gente tem que discutir. Então a palavra obrigatoriedade, como eu já disse, do ponto de vista de filosofia, ela soa estranha e um tanto inaceitável. Afinal, filosofia alinha-se com não obrigatoriedade, com o uso livre e autônomo da razão, e tem mais, a filosofia gosta de correr risco, tá? E gosta de correr risco. Já o mesmo, talvez não se pode dizer do direito da lei, mas isso é compreensível. A lei muitas vezes é criada e aplicada para atender certos interesses. Nesse sentido, precisa de certa obrigatoriedade para poder ser acatada, e às vezes ela aparece e desaparece de acordo com a situação. Por esse mesmo motivo, a história do ensino da filosofia, né, sob essa ótica da lei, se resume também no Brasil na presença e na ausência. Ou seja, ela nunca foi linear. De todo modo, do ponto de vista legal, isto é, a obrigatoriedade do ensino de filosofia como disciplina do currículo no ensino médio triunfou, se assim podemos dizer, em 2008, com a aprovação da Lei 11.684, de 2 de junho,
que alterou a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Nesse sentido, em termos da lei, essa obrigatoriedade já é uma realidade no Brasil, mas não uma garantia de continuação. Como disse anterior, quando se trata de lei, algo pode aparecer e desaparecer dependendo de vários fatores. Bom, o que preocupa quando algo é obrigatório são os sagrados programas com suas normas, seus caminhos e objetivos que, infelizmente, eu digo infelizmente, nem sempre vão de encontro à natureza daquilo que é obrigado. Muitas vezes, os programas costumam apresentar aspectos infelizes. Ao invés de se constituírem em faróis, se transformam em obstáculos. Assim, a obrigatoriedade do ensino de filosofia, por exemplo, engessado em seus currículos, objetivos e manuais sagrados e predeterminados, pode ser entendido simplesmente como uma legislação sobre a filosofia. Isso é importante. E para não agir contra a lei, para não correr o risco, esse ensino pode se transformar no ensino da filosofia legal e nem sempre da filosofia. Por isso, a existência obrigatória da filosofia como disciplina no ensino médio não significa necessariamente avanço no uso livre e autônomo da razão ou na produção filosófica. Do mesmo modo, a sua não obrigatoriedade não é condição necessária para a sua banalização e escuridão mental, ou que nossos jovens estariam condenados a uma servidão dócil. Por exemplo, países como Alemanha e Estados Unidos, nos quais a filosofia não é uma disciplina obrigatória no ensino médio, a filosofia, desempenha, no entanto, um papel de relevo na vida cultural. São países cuja produção filosófica influencia a filosofia a nível mundial. Enquanto países, eu vou só citar como exemplo, como Brasil e Portugal, por exemplo, nos quais a filosofia aparece e desaparece como uma imposição legal, a filosofia, raramente exerce papel relevante na vida cultural, e são países de pouca ou quase nenhuma expressão filosófica a nível mundial, cuja autoridade dos antigos ainda substitui o próprio pensamento, as próprias ideias, travando assim a livre discussão. Mas, com isso, eu não acredito e nem espero que após a Lei 11.684/08, o debate seja travado no sentido de propiciar respostas conclusivas a favor ou contra a obrigatoriedade do ensino de filosofia como disciplina no ensino médio. É hora de pensar em como lidar com essa realidade, como garanti-la e, se for preciso, ampliá-la. Mesmo correndo o risco de desaparecer novamente, é preciso encará-la para além da lei, isto é, como um novo espaço para o ensino da filosofia ou do filosofar. Quando digo ensinar a filosofia ou filosofar, eu não estou aqui entrando em polêmica de Kant e Hegel, tá? Quero dizer com isso que são igualmente válidas as duas alternativas. Certamente não pode haver filosofia sem um exercício do filosofar, nem filosofar que não se concretiza em filosofia. Então não adianta ficar essa discussão de
ensina filosofia, ensina a filosofar. Se, claro, filosofia, se temos filosofia, porque houve filosofar. E toda o filosofar, ela será com certeza uma filosofia. Então essa polêmica, eu entendo que é inválida, não faz sentido essa polêmica, porque são duas alternativas corretas quando se entende o que uma coisa quer dizer. As duas coisas. Para que esse novo espaço permaneça, é necessário não apenas uma luta jurídica, mas uma postura filosófica que faça dele o lugar da filosofia. Isso deve ser preocupação de todos nós. Para isso, é importante revermos o tipo de formação dada àqueles que diretamente lidarão com essa nova realidade. Certamente, é preciso cuidado para que o ensino de filosofia não torne ou permaneça um simples exercício de memorização acrítica, baseado na transmissão dos conhecimentos já prontos, sem discuti-los e sem dar as chances aos estudantes para que eles possam discutir a sua validade ou não. Nenhuma autoridade deve substituir as próprias ideias. Isso é pretender evitar o caráter aberto da filosofia. Bom, é pretender também que esse novo espaço se transforme em um lugar de desilusão e desprezo pela filosofia, pautado basicamente em obediência às normas e em simples leituras dos sistemas correntes e ou conteúdos dos sagrados manuais, que serão decorados para as provas esquecidas em seguida. O ensino de filosofia não pode limitar-se em relatar corretamente as ideias dos filósofos ou dos manuais como se fossem oráculos da verdade. É preciso saber se eles têm razão ou não e por quê. É preciso discutir os problemas, os argumentos, as teorias. É a discussão livre das ideias que dá vida à filosofia e a faz caminhar ativamente, que é o que vocês estão propondo aqui. Por isso que eu estou dizendo que é importante, porque a discussão sempre é importante em filosofia, né? Apesar de muitas pessoas ainda não se acostumarem com isso, né? Quando essa discussão encontra-se ausente, a filosofia também estará ausente. Não há filosofia sem a discussão. Portanto, não se ensina e nem se faz filosofia pela submissão ou repetição simplesmente. Certamente, em nenhum espaço possível, seja ensino médio, seja universidade, seja onde você quiser, um texto, por exemplo, será explicado ou discutido suas ideias e problemas, repetido simplesmente numa linguagem evidentemente menos bela que a do autor, o que nele está contido, ou através de uma admiração declamatória. Por exemplo, não se explica o cogito ergo sum de Descartes, limitando-se a dizer, bem, Descartes se apercebeu pensando, então ele se diz, uma vez que eu penso, eu portanto sou, pois, evidentemente, se eu não pensasse, nunca poderia saber que sou, e sei muito bem que penso, logo estou certo do que sou. Não é, provavelmente que isso não explica nada, mas pode se confundir. Ou então dizer simplesmente, como são profundas essas linhas, eis como bem se caracteriza a marca do gênio de Descartes. Nunca se escreveu o pensamento mais profundo. Eu entendo que emocionar com uma bela página é normal, mas o entusiasmo não substitui a explicação e a discussão. A filosofia, em nenhum espaço possível, dispensa atividade do pensamento. Ela é uma ação que não cessa, que não paralisa. Por isso, para ensiná-la, é preciso ser fiel a esse tipo de experiência do pensamento. Ensinar, repetindo apenas o produto, entre aspas, do filosofar, é agir contra a própria filosofia, é ser infiel à sua natureza e à sua história. É necessário, portanto, que se faça a própria experiência para que seja possível possibilitar ao estudante
fazer ele mesmo a experiência do pensamento. Pois quem pensa segundo a opinião alheia está longe de ser um homem livre e capaz de discutir livremente as ideias, os problemas, seja no ensino médio, na universidade ou em qualquer outro lugar. Não quero com isso dizer, em hipótese alguma, que devemos ignorar a história da filosofia de mais de 2 milênios e meio. Nem mesmo os primeiros filósofos ignoraram aquilo que já existia. Quem conhece a história dos primeiros filósofos, os pré-socráticos, né, sabem que eles não ignoraram os mitos. Né? Não ignoraram nunca, e os mitos também nem foram ignorados até o Platão ainda. Ok? Bom, mas certamente é contra a filosofia manter-se submisso à sua história numa repetição contínua e a crítica seja sob a capa de qualquer um de seus personagens. A história da filosofia ensina a pensar com rigor e clareza, ensina a discutir ideias e problemas, mas nunca ensinou a repetir opiniões dos filósofos. Por isso que eu não sei, então, onde que aprenderam isso. Porque a história da filosofia é o que nós baseamos praticamente para conhecer. E eu não conheço a história da filosofia e ensinar ninguém a fazer isso. Ou a fazer simplesmente comentários históricos de textos filosóficos. Só para você ter uma ideia, Aristóteles, Descartes ou Kant, por exemplo, defenderam suas próprias ideias e procuraram, sim, eventualmente, refutar ou melhorar as ideias dos seus antecessores. Por isso fizeram filosofia. É a discussão livre das ideias ou seja, é a discussão livre das ideias que vive a filosofia. Os pré-socráticos discordavam uns dos outros. Sócrates discordava deles. Aristóteles discordava de Platão. Descartes de Aristóteles. Kant discutiu as ideias de Hume e Hegel as de Kant. Arendt discordava de algumas ideias de Heidegger. É preciso que fique claro, então, filosofia não é religião. Não precisa rezar, não precisa ser fiel necessariamente aos antigos de toda vez que eu tenho que rezar. É preciso respeitar, mas não é uma questão, eu não vou falar nada contra, porque, na verdade, se eu falar alguma coisa contra, eu estaria, digamos, agindo de forma absurda, posso ser condenado por isso. Não é isso, tá? Mas é preciso estudar bem, é preciso rigor também nos estudos, para que a gente possa falar. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que você agora vai ficar xingando todo mundo, é isso, né? É que, na verdade, eu estou chamando a atenção que é preciso ler os clássicos, é preciso ler a história da filosofia e ler bem, tá? Para que a gente possa ter condições de aprender com eles, para que assim podemos discutir os problemas que eles levantaram e saber se eles estão ou não certos. Então, sem o movimento do pensamento, sem a discussão livre das ideias, sejam elas pertencentes a quem quer que seja, teremos repetição à crítica das ideias dos filósofos, comentários de textos filosóficos, mas não teremos filosofia. A filosofia não é uma obra acabada, pronta e conclusiva. Pensar dessa forma é sufocar a potencialidade filosófica, criativa e inovadora. Assim, para quem se preocupa com a filosofia, seu interesse pelo seu passado deve ser traduzido no interesse pela atividade do pensamento de seus personagens presente em seus escritos, mais concretamente, pelo movimento do espírito em direção a uma descoberta ou uma procura de algo, pelos problemas que discutiram, para que seja possível aprender a pensar com eles no sentido de clareza e rigor, e estar na condição de discutir com eles, pois a filosofia deve se manter e seguir viva e ativa. As correntes históricas só são úteis enquanto instrumentos, não enquanto fins. Devemos olhar para o passado como percurso, não como altar que inibe o pensar, mas é preciso estudá-lo com cuidado e rigor, pois é fútil estudar sem pensar, mas é extremamente perigoso pensar sem estudar.
que esse novo espaço para o ensino de filosofia venha a ser entendido também como um momento para um contato mais sério com a filosofia, para um movimento do pensamento antes de se chegar à universidade, para um começar. Assim, sem pretensão de querer ensinar alguma coletânea em comum ou fornecer uma habilidade totalmente nova, é preciso contribuir para que o estudante possa dar movimento ao seu pensamento e discutir livremente as ideias. E para fazer isso, não há necessidade de se entregar a rituais esotéricos de chamamento do além, procurando refúgio na memória dos espíritos do passado. Um simples diálogo sobre algo que diz respeito a todos nós, como nutrição, por exemplo, é capaz de dar movimento ao pensamento no sentido do filosofar, da discussão dos problemas, das teses e dos argumentos. Vamos supor o professor e os estudantes dialogando sobre os efeitos danosos dos alimentos sobre o corpo humano, devido ao uso generalizado de pesticidas e aditivos na produção de gêneros alimentícios. O professor observa que o aumento da ocorrência do câncer na sociedade moderna tem conexão direta com o crescente uso de produtos químicos. Um estudante observa que o governo tem a responsabilidade de proibir a aplicação de tais agentes a gêneros alimentícios, visto que todas as pessoas são obrigadas a preservar a vida. O outro discorda e assevera que o sumo bem não é a preservação da vida. Além disso, ele argumenta, o governo não tem obrigação alguma em relação ao seu povo, além de não interferência nos seus negócios particulares. Ora, o diálogo entre esses dois estudantes levantaram questões filosóficas em torno da obrigação e do fim, que dão um movimento ao pensamento. Isso não pode passar despercebido para o professor. Portanto, é importante que a filosofia siga em frente com clareza e rigor, como um movimento de pensamento livre, autônomo, vivo e ativo. Diferente de outras vozes, não vejo necessidade de se descer a vivência de ninguém. Trata-se simplesmente de não obscurecer aquilo que é claro. Mais do que interpretar textos filosóficos, é preciso ser capaz de discutir as ideias filosóficas presentes num texto e aprender a discutir problemas onde quer que eles possam surgir e nunca fugir da discussão. Pois, sem ela, seja no ensino médio, na universidade ou em qualquer outro lugar, não há filosofia. Mas com ele, a filosofia seguirá viva e ativa em qualquer lugar onde ela possa ser exercida. Ok, obrigado. Muito obrigado, professor João. Agora eu vou ceder a oportunidade do professor Saulo Dourado. Por favor. Bom dia. Cumprimento, então, todos vocês, juntamente com os professores aqui convidados, colegas de mesa. Em especial, agradeço ao convite, né, por estar aqui. Professor Ricardo e aos alunos, fico feliz e agradeço, assim, especialmente aos estudantes que receberam, assim, enquanto visitante, eu agradeço pela generosidade, pelo cuidado, né? Porque essa característica, esse calor, que acho que faz nós, baianos, estarmos e além, né? Estarmos um pouco aqui e além. E sobre esse além, estar e além, é que eu gostaria de tratar ao falar do tema do ensino da filosofia, essa obrigatoriedade. Eu trouxe um exemplo para ilustrar esse percurso do ensino da filosofia. Eu trouxe um exemplo da ciência, na verdade, para pensarmos a partir disso. Tem um professor da Harvard, um pesquisador, nesse exato momento, agora mesmo, ele está fazendo uma pesquisa com nanotecnologia, microbiologia, genética sintética, tantas categorias. Ele, na área de medicina e de biologia, em que ele faz o seguinte procedimento. Ele descobriu, assim, ele viu na nanotecnologia que um chip, um bit, armazena muitas informações, como sabemos, armazenar no pendrive, no computador, que ali dados são armazenados. E um gene também. Um gene do corpo humano armazena informações que são carregadas por hereditariedade. O que ele
o que ele viu foi que, assim, pensou, e se armazenássemos o que armazenamos em pendrives e computadores num gene? E ele testou e pior, deu certo. Ele publicou na revista Science, em agosto de 2012, o resultado disso. E ele assim descreveu, mais ou menos, o resumo desse artigo, é que a informação digital se reúne em um espantoso padrão, o que força na habilidade de armazená-lo e arquivá-lo. O DNA também. Logo, eu posso armazenar uma coisa na outra. O que ele conseguiu foi o desenvolvimento de novas tecnologias, tanto em síntese ou sequenciamento de DNA, tornou cada vez mais viável para o processamento de dados digitais. Nós desenvolvemos uma estratégia de codificar arbitrariamente informação digital no DNA. Esse projeto, que ele batizou como Regênesis, subtítulo: Como a biologia sintética mudará a natureza e a nós mesmos, ele conseguiu, como resultado desse projeto, lançar 54.898 microdados, incluindo JPEG e HTML, dentro de um gene. O que isso significa? Que seria possível, talvez, colocar, assim, primeiro num gene, talvez num corpo humano, implementar dados já prontos sobre, e assim, claro, isso seria um futuro muito grande dessa pesquisa, que esses dados conseguissem ser imediatamente lidos pelo corpo humano. Mas aí ele disse, para inaugurar, talvez, para ser um dos pilares de inauguração da filosofia, muito conhecimento não ensina a ter inteligência, senão ter ensinado Hesíodo e Pitágoras, Xenófanes e Hecateu. Algumas traduções colocam muito conhecimento não ensinaria a ter sabedoria. Essa é a distinção em conhecimento e sabedoria. Como é que a gente coloca essa distinção? Por que ele distingue isso? Para justamente inaugurar essa busca pelo saber. O que ele considera como sabedoria? E a palavra filósofos, nos fragmentos dele, aparece justamente assim. É preciso que de muitas coisas sejam inquiridores os homens amantes da sabedoria, ou seja, os filósofos. É traduzido. Então, no caso, ele criticou aqueles que tinham muito conhecimento, não necessariamente os colocou como aqueles que seriam os amantes da sabedoria. Esses são os inquiridores. E nisso a gente pode aterrissar diretamente aqui, no Brasil, nesse contexto, nessas leis, nesse diálogo entre conhecimento e sabedoria, em que nós nos pomos na escola, filósofos na escola, em que justamente isso é como quase que se espera dentro dos parâmetros curriculares, ou como se coloca, como é que imaginaram que a filosofia iria cumprir dentro da escola no momento em que ela pisasse lá. E passem, por favor. Nas orientações curriculares, vejam, lembrando Heráclito, lembrando primeiro George Church, nas orientações curriculares para ensino médio do MEC está dito o que se espera da disciplina de filosofia. E é assim, o primeiro parágrafo, é só acessar lá, introdução, o que é que eles querem? A filosofia deve ser tratada como disciplina obrigatória do ensino médio, pois isso é condição para que ela possa integrar com sucesso projetos transversais. E nesse nível de ensino, com as outras disciplinas, contribuir para o pleno desenvolvimento do educando. É curioso, isso já está no destaque desde o princípio. É como se ela fosse chegar para ser quase aquela que agregasse, aquela que organizasse, aquela que desse forma, aquela que desse questionamento àquilo que já está dado, aquilo que fizesse outras ligações. O professor João José? Pronto, prefere José. Isso. O professor José lembrou num debate que seria uma discussão sobre a questão de química, que é sobre os agrotóxicos, etc. Você utiliza aquilo como dado, é possível utilizar aquilo como dado, mas imediatamente se problematiza. Por que o governo não faz nada em relação a isso daqui? Às vezes,
parece que existem os conhecimentos dados, né? E até para o futuro nós podemos perguntar nisso. Que conhecimentos, sim, e qual conhecimento é que eu legitimaria quando tivesse já instalado em mim, no meu DNA, todo o conhecimento humano, qual dos conhecimentos eu diria que deva ser o conhecimento que eu gostaria de adotar? Eu tenho todos, mas qual é o conhecimento que é de fato conhecimento, vamos dizer assim? E aí nisso entra o velho Heráclito, o de eu inquirir, a inauguração da filosofia, inquirir, questionar, problematizar. Você pode pegar assim, hoje, por exemplo, a própria ciência, como se não tivesse isso na ciência, isso tem também. Se você olha um problema como o aquecimento global, só um terço dos cientistas vai dizer para você que isso é uma ação humana que está colocando em risco a camada de ozônio, etc, etc. Isso é uma parte dos cientistas. Isso é um conhecimento, mas é uma parte do conhecimento. Outros alegam que isso é um movimento inexorável da Terra, que ia acontecer mesmo você com seu chuveiro elétrico 20 minutos ou não. E outros já dizem que o aquecimento global não existe. Qual deles está certo? Só inquirindo. E aí, no caso, levando isso no próprio da filosofia, essa ideia de transversalidade, essa capacidade de inquirir, sejam quais questões, e continuar sendo ela própria. Aproveitar-se de outras questões para entrar na sua própria e ser, ao mesmo tempo, essas outras questões e a sua inaugural. Nesse caso, no objetivo da filosofia nas orientações, tem justamente esse aspecto dessa correlação, desse modo, de uma atitude, que é assim que está escrito, na página 29. A capacidade de análise, de reconstrução racional e de crítica, a partir da compreensão de que tomar posições diante de textos propostas de qualquer tipo, assim, desculpe, os objetivos da filosofia no ensino médio. O que a filosofia deve alcançar, digamos assim? O que seria, para o MEC, que se a filosofia fizesse, faria da melhor excelência? E ele disse, seria fazer com que um aluno tivesse a capacidade de análise, de reconstrução racional e de crítica, a partir da compreensão de que tomar posições diante de textos, propostas de qualquer tipo, e emitir opiniões acerca deles, que é um pressuposto indispensável para o exercício da cidadania. Na fala anterior, o professor lembrou dessa palavra e de fato, colocaram para nós, enquanto missão maior, essa palavra cidadania. Isso o MEC registra como se a chegada da filosofia e também da sociologia fossem a contribuição para esse papel político também, esse questionamento, esse olhar para um texto e não apenas instalar esse texto, não apenas sugar, prender esse texto, mas seria, a partir dele, sempre ir além, né? Nesse caso, é assim que se dá a lei, assim, a lei é colocada desse modo, a lei é colocada desse modo e a gente pode, claro, a partir de um elemento dado, que é uma lei, que é isso que nos põe como condição para sermos professores de filosofia, nós podemos, com isso também, falar sobre ela, adquirir e tentar entendê-la ou colocar uma nova compreensão a partir desses elementos. E a gente pode, assim, ver que no papel disso tudo é o inquirir. Parece essa associação que é a própria da filosofia, esse chamado para a filosofia é do que ela mais tem de próprio, que é questionar e problematizar o conhecimento, compreendê-lo e torná-lo a compreender a ponto de ser sempre novo conhecimento. Uma coisa que eu perguntei pergunto também a vocês, quando eu fiz esse exemplo do conhecimento versus sabedoria, ou do conhecimento no futuro que seria já dado a todos os humanos, imagine se todos vocês tivessem isso já instalado no DNA de vocês, todo o conhecimento humano. Eu sei inglês, eu sei francês. Não existe isso, todos vocês sabem.
Todos vocês têm esse conhecimento, todos vocês têm todo o conhecimento que existe. E aí, bom, o que distingue cada um de vocês a partir de agora? O que tudo pararia aí? Como é que as coisas continuariam se isso já fosse totalmente dado? E aí, no caso, até pode-se fazer a pergunta, pronto, todos têm o mesmo conhecimento, então todos, enfim, farão todas as coisas melhores para o mundo, conviverão bem uns com os outros, terão todas as decisões éticas da melhor envergadura. E vocês, se responderem sim, então o conhecimento basta. Se responder não, tem esse ponto de sobra, essa consciência de, esse modo, essa atitude, que aí então entramos por excelência enquanto filósofos. Enquanto filósofos dentro de uma sala de aula. Eu acredito que sejamos filósofos mesmo, dentro de uma sala de aula, por colocar isso em problema. O conhecimento quanto problema. É para eu entender isso ou aquilo? Pode ser também. Mas o conhecimento mesmo é que está em questão. O modo como eu conhecê-lo. E disso, analisando esse aspecto da lei, dos currículos, das orientações, parece que a orientação pede isso. Pelo que se entende, claro que podemos aí olhar cada uma dessas palavras, entender bem o que ele quer como projetos transversais, o que essa cidadania, esse exercício de cidadania, o que é essa construção crítica da realidade. Podemos analisar cada uma dessas palavras em especial, mas parece que elas giram em torno dessa ideia de colocar essa sobra também no ensino, dentro da escola. Alguns professores chegam a me dizer que, algumas escolas dizem que há uma sorte na filosofia, de estar quase à margem, de não ser aquela que vai ser a que vai ser cobrada de um modo, ou vai ser aquela que o menino precisa decorar de um modo, e que pode, com essa margem, se movimentar melhor. Isso eu escutei uma vez uma opinião e fiquei pensando bastante sobre isso, sobre o que é esse estar na sobra do conhecimento, ser um problematizador disso. Deixo para vocês também. E aí, nisso, eu gostaria, na verdade, de colocar dois aspectos dentro dessa nossa roda. Esse outro aspecto também que eu acho relevante, porque, bom, eu acompanhei isso de perto, vivi, acho que isso também, a própria questão existencial de ser um professor de filosofia. Por que eu seria um agente desse futuro? Por que mesmo eu me tornaria um professor de filosofia na educação básica? Por que eu tenho que cumprir essa lei? Sim, a lei está aí, não sou eu que vou cumprir. Ora, vão cumprir todos vocês, menos eu. Tenho outra coisa a fazer. Por que eu entraria na escola? Por que eu não me tornaria um professor de filosofia na educação básica? Porque seria mais fácil emendar a pós-graduação. É mais vantajoso. Olha, uma bolsa de mestrado equivale a 15 horas de sala de aula numa escola boa. Estou calculando R$20 de hora-aula. Sim, mas 15 horas, 12 em sala de aula, tem 3 de coordenação pedagógica. Sim, em filosofia, cada hora-aula significa uma turma. Tem isso. Isso é o número de alunos mesmo. Isso é quantidade também. Então, ao mesmo tempo que eu estou com 15 horas, estou com 15 turmas. Se eu tenho 25 horas, tenho 25 turmas. Isso, já. Como assim? Aí eu posso colocar também os problemas que se escuta dentro de uma escola, que eu enfrento quando eu entro, enfim, na escola. Digamos, decidi não, nada disso, é escola mesmo. E aí, a função dela na prática, muitas vezes ministrada por professores de diferentes matérias, não porque às vezes eles desejem muito isso, mas existe o seguinte problema: existe uma carga horária a cumprir, e eles preferem cumprir numa escola só do que em 3. Então, o professor de artes, para cumprir a carga horária dele, às vezes ele precisa estar em 4 escolas. Em vez de estar em 4 escolas, ele está em 2, ensinando artes e filosofia. E assim, enfrenta, além de, para ser um professor de filosofia, enfrentar os impasses próprios
de ser um professor numa escola. Tem esses pontos. Se eu tomo essa lei como ponto de partida, recuperando então, como a gente falou no início, o velho Heráclito. Se eu entendo que todas essas questões que levantei, como problemas, como que estamos lidando enquanto situação, eles são gerados a partir de um ponto de partida, mas, quanto à origem, quanto ao início, a lei da obrigatoriedade de filosofia é um início, e nós podemos colocar, mas é um início então que eu estou sujeito a cumprir. É uma lei que está originada lá atrás, algumas pessoas que eu nem conheço assinaram, e eu vou ter que cumprir. Mas, se a gente lembra o sentido de origem para os pré-socráticos, mais uma vez, arqué, né? Não é um ponto de partida que ficou no passado. É um princípio permanente de eclosão. E aí o fragmento de Heráclito, pois comum é princípio e fim em periferia de círculo. O que se quer dizer com isso? A lei, se a gente entende a origem, a lei como algo que eu estou sujeito, ficou passado, e eu estou sujeito a todas essas questões, como apenas estar sujeito, eu entendo a origem como o início mesmo, cronológico. Mas eu posso, inclusive, entender esse início como um início permanente. A lei ainda não aconteceu. A lei ainda está por vir. A lei já foi escrita e ainda será escrita. E não serão aqueles homens no gabinete que escreveram. Talvez seja eu mesmo que escreva. Nisso, esse slide, sim, a lei da obrigatoriedade da filosofia é um princípio. Não está na caneta de homens do passado, é assinada e refeita por cada um dos agentes. Regênese, né? Como o título do projeto do cientista inaugural, do primeiro, mas adotando quase ironicamente essa ideia, então, de que tudo ainda pode estar, todos esses problemas que são colocados, toda essa questão do ensino de filosofia, não é algo que está atrás mesmo. É algo que está no futuro, está por vir, e é algo que está sendo feito imediatamente. E eu acho que é só nisso, nessa abertura, é que tudo isso pode ainda ser feito e refeito. Okay? Então, obrigado. Muito obrigado, professor Saulo. Gostaria de passar a palavra ao professor Gil de Aragão, por favor. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer, claro, pelo convite, sobretudo aos 16 integrantes. O professor José João já citou o nome de cada um, e também o professor Ricardo Andrade, com quem eu convivi por um tempo na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e também como colega, enfim, quando professores substitutos da UFBA, né, na época em que ainda não havia obrigatoriedade, né, do ensino de filosofia. E o que fazer com essa obrigatoriedade? Essa é a grande questão que me veio à cabeça quando eu fui convidado a falar de um tema que certamente vocês discutem desde o primeiro dia que entraram aqui, não é verdade? É uma obrigatoriedade extremamente estranha, como bem foi citado pelos colegas. Nós não nos interessamos muito por esse termo. Poxa, obrigatória mesmo, então eu vou criticar a obrigatoriedade. Vou começar desconfiando dessa obrigatoriedade. Afinal de contas, desconfiar é algo que nos é muito caro, né? Agora, para que então filosofia no ensino médio? E essa é a pergunta. É uma resposta um pouco apressada, mas eu ainda não consegui contestá-la a ponto de abandoná-la. A impressão que eu tenho de que, ao menos, a escola tem a obrigação de assegurar aos jovens um tempo, com hora marcada para começar, hora marcada para terminar, mas de exercitar isso que é a crítica, né? De sair de sua zona de conforto em relação a tudo que lhe é ensinado, a tudo que é lhe oferecido de forma bastante imperativa e impositiva, respostas prontas, rápidas, curtas. Não pergunte, porque é tão óbvio que não há do que você duvidar. O sol vai nascer amanhã, não tenha dúvida disso. Você disse que para não ter dúvida disso eu não posso perguntar, será, professor,
que nascem, mas que podem garantir, bom, então, essa zona de desconforto, a escola tem a obrigação de assegurar ao estudante esse direito. E é isso que eu acredito que vocês pretendem fazer, ou se não pretendem, de fato, vão acabar sendo levados a isso à medida que saboreiem os problemas filosóficos. Afinal de contas, saber e sabor são palavras que têm, etimologicamente, uma origem muito próxima. Então, saboreando a história do pensamento ocidental e a própria história da filosofia, certamente vocês vão ser levados até mesmo a duvidar de muito do que está ali. E, incomodados com isso, vão provocar esse tipo de crise, né, que vai gerar crítica a esses meninos que não são apáticos, que, bom, eles têm uma série de questões que, e principalmente dada essa revolução tecnológica, né, da informação e da comunicação, que são mais sedutoras para eles do que uma sala de aula, um professor, uma aula expositiva, ou até apresentando um conteúdo através de um vídeo ou de música, mas tem muita coisa que o dispersa. Né? Eles brincam com eles dizendo assim, vocês são os ocupados, quando tudo que há de mais precioso é o direito ao ócio. Nós já percebemos um elemento aí interessante. Com a chegada de novos professores efetivos na instituição, e isso é muito importante, porque enquanto não se efetiva num cargo público de professor, normalmente os professores das privadas, não é, Carol Matias? Tem que dar aula em 5 instituições, 4 instituições. Então, quando você consegue se concentrar em uma só instituição, você tem mais tempo de cumprir com aqueles pré-requisitos que são essenciais a um professor de filosofia, não só professor de filosofia em todas as áreas, né? Pontualidade, assiduidade e compromisso. É humanamente possível fazer isso. Então, hoje nós temos um cenário de estudantes que abominam a disciplina filosofia no 4º ano. Por quê? Porque as lacunas que eles tiveram no ensino da filosofia, por uma série de professores que entravam e saíam porque conseguiam um trabalho melhor, um substituto, são imensas. Então, eles abominam essa história de filosofia, sem deixar de lembrar que ainda há um ranço, né, do período da ditadura, que filosofia é coisa de maluco, é coisa de quem não tem o que fazer, simplesmente porque você se dedica a um ócio criativo. Né? Já foi citado aqui os parâmetros curriculares nacionais, que eles destacam um elemento que é importante citar, que é a formação de consciências críticas e criativas, né, capazes de gerar respostas adequadas a problemas atuais e a situações novas. E a Lei 11.864, ela fala basicamente que é obrigatório e pronto. Né? Lá no artigo 36, como citou o professor Ricardo. E aí, Vinci, nós vamos à questão. De que filosofia nós estamos falando? Quando surge a máxima, o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são, o Sócrates diz, olha só, o Protágoras está evidenciando que com o discurso eu posso fazer e dizer qualquer coisa, inclusive manipular pessoas para que elas permitam que eu decida como elas devem agir. E como é que eu faço isso? Um belo discurso, uma boa oratória, um crítico disso sabe que funciona bem, um bom discurso por pessoas que estão autorizadas a falar, né? Que é aquela clássica ponte que eu faço com o ditado que tem lá da ditadura sobre o achar, né? Um amigo meu achou demais, acharam ele e ele nunca mais foi achado. Então, quando você fala, você tem que estar autorizado a falar, senão você corre o risco que o Sócrates correu, pagou com a vida, não é verdade? Então, desconfiado desse uso que é possível ser feito, né, do discurso, o Sócrates tenta resgatar um compromisso ético com o discurso. Ele diz, olha, vamos tentar resgatar o compromisso ético com o discurso. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Pronto. O problema agora se torna antropológico. Conhece o homem e conhecerá a verdade. E o Sócrates exercita isso ao ponto de, na apologia, que vocês conhecem bem, manter a sua crítica à postura do Senado e, óbvio, paga com a vida por um simples fato.
ele utilizou o discurso agora não com o objetivo de agradar a todos, pegando a ponte aí do professor José João. O objetivo não era agradar, o objetivo era dizer aquilo que ele acreditava que era coerente. Pronto. E cada qual se perguntasse, isso foi dito pelo grande sábio Sócrates, ele dizia, tudo que sei é que nada sei. Não é verdade? Sou sábio justamente porque não saio por aí discursando e dizendo que sou sábio. É desses que vocês devem desconfiar. Claro que o Platão sistematiza isso de uma maneira muito interessante e tem aquele clássico objetivo de fundar uma academia para quê? Para criar novos Sócrates. Nunca consegui fazer isso. Óbvio, e Aristóteles vem e com toda a sua crítica também sistematiza tudo que já havia sido pensado de uma forma bastante interessante, e esse pensamento, esse modo de ensino construído por Aristóteles é adotado por quem? Por Alexandre, o Grande, quando do helenismo, aquele período em que os próprios atenienses se tornaram apólides. E aí é que eu chego à questão do estudante que hoje é um apólide, aquele que não se interessa por política porque não acredita, mas desconfia, mas não se interessa, é indiferente. Ou seja, o que ele herdou desse período chamado helenismo, que tem esse nome justamente porque era o nome anterior da Grécia, e porque o Alexandre busca o modelo de um conterrâneo, o Sagirita, o macedônico também, o Aristóteles, e diz, olha, esse é um modo mais didático de formar súditos. E aí, aquele que conhecia a politeia, ou seja, a verdade da polis, que era o ateniense, que tinha o direito de falar, que tinha o direito de discursar, de dizer quem deve ou não, quem é ou não zoon politikon, porque era algo naturalizado, Isso se perde também com o helenismo, não existe mais o zoon politikon, o homem não nasce naturalmente para ser alguém da polis. Por quê? Porque agora não existe mais a polis, existe o que? A cosmópolis. O cidadão da polis se torna um cosmopolita, um sujeito do mundo. E o grego puro, porque o Aristóteles era um pouco menos puro, porque era de outra região que não ali da Atenas, ele tem que conviver agora com outros sujeitos de outras culturas, de culturas completamente diferentes. O centro do mundo se torna o Egito, a Alexandria, na verdade, e ele tem que conviver com aquelas pessoas, não tem mais polis que lhe acolha, não tem mais toda aquela tradição que lhe assegure o direito de falar e de ser ouvido, e ele se torna alguém, que é o próprio fenômeno do helenismo, fechado em si mesmo. É o surgimento e a institucionalização do quê? Do indivíduo. Porque eu estou só no mundo. Eu fui abortado pela polis, eu fui jogado fora. E esse é o sujeito que nós temos, sobretudo hoje, aquele que não acredita na polis, porque a polis não lhe representa. Ao contrário, ela lhe oprime. Então, para que serve a filosofia dessa perspectiva? Essa é a questão. Como construir esse tipo de desconfiança que não resulte no relativismo ou na indiferença. Esse é o desafio do professor de filosofia. Então, o cidadão aí várias correntes, várias escolas, os estoicos, que defendem a apatia, a ausência do patos, da paixão pela política, não se interessam por isso. Tem os epicuristas e são os amáveis, na verdade, a ataraxia, a tranquilidade da alma, e eu vou conviver com pessoas pelas quais eu tenho alguma afinidade, os pequenos grupos, e também temos os mais radicais, os céticos, sobretudo o Pio, que se dedicam à afasia, nem falar. Quase retomando aquela história do Crátilo, que deixou de falar, só apontava para dizer o que as coisas eram. Então, é esse tipo de jovem que nós temos hoje, aquele que não se interessa em falar,
não se interessa em escutar, mas que, se provocado a isso, tenho certeza que ele vai exercitar, no mínimo naqueles 50 minutos, em sala de aula, todo isso que ele faz tão bem quando ele deseja conquistar algo que considera que é direito seu, por exemplo, com alguém que ele sustenta. Que argumento formidável eles têm quando desejam conquistar o direito de jogar videogame até as 4 horas da manhã e convencer a quem ele sustenta de que aquilo deve ser assegurado ali. Puxa vida, eles constroem um discurso fantástico, extremamente crítico, ponderado, coerente. Então, quando a situação é crítica, quando eles estão em crise sobre determinado tema, eles se interessam, eles investigam e eles vão lá e constroem o seu próprio discurso. E aí o papel do professor chega, na minha opinião, à sua finalidade maior, que é a de contribuir para que eles construam, trilhem seu próprio caminho, e porque desse modo nós os tornamos, e nos tornamos não sábios, mas menos ignorantes. Eu acho que o grande desafio do uso da filosofia em sala de aula e na escola é fazer com que eles trilhem seu próprio caminho e se tornem, como nós, a cada turma, a cada ano letivo que é encerrado, nos tornamos menos ignorantes. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, professor Gilde. Gostaria de passar a palavra à professora Kátia. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Quase não resta nada a falar, né? A princípio dá essa impressão, né? Mas pensar a obrigatoriedade do ensino de filosofia, eu acho que nos remete a pensar algo que vai além dessa obrigatoriedade, né? A gente vive num Estado democrático de direito e as leis, elas são a expressão de demandas que a sociedade suscita. Voltando ainda a essa questão da obrigatoriedade, eu gostaria de comentar, lógico, um comentário breve, sobre, por exemplo, o fato de que quando o Conselho Nacional de Educação elabora, em 2006, a Resolução Nacional 4 de 2006, porque já havia uma determinação de que a filosofia e a sociologia, elas deveriam estar presentes nos currículos, ainda que de modo transversal, né? Alguns estados se recusavam a atender uma determinação de um órgão que é o responsável por emitir, né? Por fazer, enfim, por legislar nessa matéria. Então, é lógico que havia necessidade, com certeza, de haver uma uniformização e assegurar aos jovens, né, de todo o nosso país o ensino da filosofia e da sociologia, né? Então, a obrigatoriedade, a princípio, pode parecer algo que vela, né, que suprime a liberdade, mas como Kant já nos alertava, né, ela os imperativos são necessários, né? E ainda bem, nesse caso, né? Para falar sobre a obrigatoriedade, e aliás, não da obrigatoriedade, mas além dessa obrigatoriedade, eu fiz a leitura de um texto que foi apresentado no primeiro encontro da ANPOF sobre o ensino médio, né? De um pesquisador, Gilson Rui Monteiro Teixeira, que fala sobre o ensino de filosofia no Colégio Pedro II no Brasil Império, a partir da crítica de Silvio Romero, que foi professor desse liceu, né, em 1880. E eu fiquei muito surpresa, né, ao ler o texto, de ver como esse texto, ao tentar responder a pergunta de como era o ensino de filosofia no secundário nacional à época do Império, né? Então, em 1880, o Colégio Dom Pedro II, perdão, ele passa a exercer as suas atividades, né, a partir de 1837, e é justamente esse período que surgem outras escolas, como Pernambuco, aqui na Bahia, né? Então, me trouxe bastante surpresa
perceber que as conclusões a que o Silvio Romero faz, as críticas que ele estabelece a esse liceu, a essa escola, quando ele adentra em 1880, né, foi o primeiro concurso para admissão de professor nesse colégio, e ele defende uma tese que faz uma crítica exatamente ao ensino da filosofia nesse instituto, né? Então, a princípio, esse estabelecimento, ele, dentro do Império, ele era acreditado a ele, né, uma educação moderna, científica, né, que atendesse aos progressos exigidos, né, e ele na sua Constituição, a forma como se passa a compreender o ensino da filosofia e das demais disciplinas é a mesma que antecedera, né, que já vigorara, foi o modelo francês, né, o modelo adotado, e, por fim, as normas eram as que se assemelhavam a ratio studiorum, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver que a filosofia, que o ensino da filosofia nesse colégio, ele ocupa um lugar, vamos dizer assim, das humanidades, e, lógico, por conta desse modelo, né, do ratio studiorum, acabava ocupando, né, um número de, por exemplo, em relação à disciplina de filosofia, era 20 horas anuais, 20 aulas anuais, que com certeza compreendiam mais do que horas, né, o que representava uma carga bastante grande, né. Mas, nesse texto, o Gilson procura fazer essa análise de como era, então, o ensino da filosofia. E, lógico que, no início, em 38, então, com essa característica, né, com esse modelo adotado do ratio studiorum, então, havia uma carga horária significativa, que vai reduzindo ao longo do tempo, na medida em que também o lugar da filosofia vai tomando uma outra, passa a atender uma outra, tem um olhar diferente a ela, né? Seria, por exemplo, em 80 ou antes ainda, a gente vai ter 1880, né? Um pouco nesses meados, nessas décadas, a gente vai ter a valorização do ensino das ciências, né? O positivismo, e aí, lógico que a filosofia, que inicialmente estava localizada dentro desse campo das humanidades, um número expressivo de aulas passa a ser reduzida, até porque passa também a ser compreendida como uma disciplina propedêutica, que seria, né, uma introdução para o acesso ao curso de Direito e de Medicina, que já existiam em alguns estados, né? Então, nessa medida, a disciplina vai ser submetida aos finais das séries, né, do secundário, e de 20 ela passa a ser reduzida para 6, né, 6 em um ano e 6 no outro, um total de 12 no máximo, né? E dessa perspectiva, então, a gente começa a compreender que existe, em relação a essa valorização do estudo das ciências, né, uma desvalorização da filosofia, e é justamente nesse período que Silvio Romero adentra ao Colégio Pedro II. As críticas, nesse período, o professor titular era o professor José Maria, e ele utilizava 2 manuais, né, de filosofia, um por influência do Abade Beneditino, francês, 1836, e 2 manuais deste período, né? Então, na verdade, o que nós vamos ter aqui é o fato de que esse ensino de filosofia baseada em preceitos tomista, e também daquela perspectiva de que a filosofia, enquanto origem e fundamento das demais ciências, estabelecia uma relação com todas as ciências, né? Então uma postura de uma filosofia eclética, né?
é a partir desses dois elementos que Silvio Romero faz as suas críticas, né? Então ele vai dizer que ambas apresentavam a filosofia em harmonia com a concepção cartesiana, como saber primeiro do qual se originam as demais ciências. Assim, privilegiava-se a transmissão de todas as matérias filosóficas como parte de um sistema, o que levava à caracterização da filosofia no período como eclética, né? E é justamente essa dimensão eclética que vai fazer com que a formação dos professores, né, na corrente tomista, transformasse a filosofia desse Colégio Pedro II em um curso, olha só, desinteressado, enfadonho e desarticulado com a realidade científica vivenciada nas outras matérias, né? Então, em 1880 já era assim, né? Ele dizia que isso acontecia justamente por conta dessa visão, né, dessa compreensão da filosofia enquanto uma disciplina eclética e por conta da influência tomista, mas também porque existia uma disposição de matérias do programa da época que revelavam o próprio desconhecimento da filosofia, né? Então, uma crítica ao programa desse período. A crítica que ele faz, então, sintetiza não só os problemas pela compreensão equivocada do ensino de filosofia na época, como também desvelam os problemas do ensino médio, né, ou antigamente ensino secundário, como um todo. Apresentam o ensino de filosofia várias correntes, né, ou escolas filosóficas, da antiguidade até Kant, numa perspectiva eclética, com certa hegemonia tomista decorrente da prática do professor José Santamaria, né, do Amaral, por quase todo esse período e por quem Silvio Romero trava algumas discussões, né? Ele propunha um currículo de filosofia baseado sobretudo na lógica, né? Por conta, provavelmente, né, dessa influência das ciências, do positivismo, enfim. Mas quando eu li o texto, e lógico, vocês poderão fazê-lo também, vão ver, eu acredito que vocês vão encontrar mais elementos ainda, mas eu achei muito interessante, porque o Romero, em 1880, critica o ensino de filosofia, a forma como ele era realizado, e propunha algumas alterações. Então, pensar na obrigatoriedade da lei, no meu ponto de vista, é pensar para além dessa obrigatoriedade, e daí lógico que não é dar nenhuma resposta, mas é sobretudo levantar alguns problemas, algumas questões que podem contribuir com o nosso debate e que podem contribuir para o ensino da filosofia, né? Então, eu tentei levantar algumas indagações, né? Então, qual a contribuição da filosofia no processo de formação dos adolescentes? Né? Os adolescentes, né? Tem uma música cheia do Chorão, não lembro, mas que fala lá que o que dizem do jovem no Brasil, né, não pode ser levado a sério, porque eu também prefiro pensar que, apesar dessa falta de interesse, não sei se dá para dizer assim, existe todo um conjunto de condições que a gente tem que estar analisando, e eu acredito que o nosso jovem, ele tem ele é um filósofo, como a criança, né? É um filósofo por natureza, e cabe agora a nós, né, que às vezes nos sentimos impotentes, né, porque não tivemos uma formação adequada, né? A minha formação, por exemplo, no ensino médio não tive filosofia nem sociologia, né? Depois, na universidade, a minha universidade onde eu me graduei, é o Reduto Uspiano, né? Então, filosofia, licenciatura em filosofia é uma atividade menor, né? Atividade de segunda, o must, né, é ser o bacharel, o pesquisador, né? Então, não houve, assim,
uma preocupação da academia, né, do curso de filosofia, em estar pensando nessa, não gosto de usar essa expressão, mas na mão de obra mesmo, né, que é o professor de filosofia. E na universidade onde eu me graduei também, quem abraçou essa atividade de pensar o ensino da filosofia acabou sendo o curso de pedagogia, né? O curso da educação. Então a gente vai ter muito trabalho dessa área sobre, né, os saberes necessários ao professor da filosofia, o que implica um currículo de filosofia, né? Enfim, acabou-se. Nós, filósofos, não fizemos essa reflexão, estamos começando a fazer agora de modo meio tardio, né? Haja vista que a ANPOF mesmo, só no último congresso, no último encontro, dedicou uma atenção especial a essa temática, né? Qual o lugar da reflexão filosófica dentro do espaço escolar? Né? Como é que ele existe? E no nosso caso, que estamos numa instituição de formação técnica, né? Profissional, é complicadíssimo, porque você rema quase só. Primeiro, pelo número escasso de professores que existe, pela diminuição da disciplina, né, muito pequena, 1 hora a aula, você tem que trabalhar em todas as turmas do Instituto. Existia, que eu achava que era uma vantagem antes, o nosso IFBaiano não tem curso superior, então a gente imaginava que lá na graduação, que é de licenciatura em Biologia e Geografia, a gente poderia estar trabalhando os fundamentos filosóficos, né, para que pudesse estar auxiliando, mas, para minha surpresa, agora foi fundamentos, que era de filosofia, uma disciplina, e a outra disciplina, que era fundamentos da sociologia, foram unificadas. Então, você tem que trabalhar em um semestre só fundamentos das duas áreas para quem vai ser professor, né? Eu acho bastante complicado, né? Até depois eu estava tão revoltada, eu falei assim, por que não tirou logo, né? Aí eu falei, Kátia, tem que tomar cuidado, porque dá revolta, né? Não tem jeito, né? Então a gente tem uma luta muito grande que passa, além de pensar o nosso fazer, né, enquanto professor, enquanto ensinar filosofia, ensinar a filosofar, vamos fazer isso através da história da filosofia, não, vamos trabalhar a filosofia clássica, puramente ela, com os textos, enfim, como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Então é um desafio extremamente grande, frente inclusive a essa diminuição, né? A gente precisa se organizar e começar a se mobilizar e lutar, inclusive, né, para que vocês, futuros professores de filosofia, tenham uma qualidade melhor de trabalho, e isso, lógico, inclui, né, mais aulas de filosofia, no meu ponto de vista, né? Então, como é que está a formação dos professores de filosofia, da qual eu não me excluo, né, já que relatei aqui a vocês que, nessa perspectiva, também tive uma formação que foi deficitária, né, inicial, pelo menos, né? Depois a gente busca, vai atrás, mas uma formação que não levava em consideração que eu seria uma licenciada em filosofia, né? Então, a filosofia, o ensino de filosofia se inovou, se é que dá para pensar assim, né? Precisamos pensar que ela tem que se inovar, que ela tem que ser didática, né? Até porque os nossos professores de filosofia, desculpem, os professores presentes da academia, geralmente não são muito didáticos, né? E aí nem tem essa intenção, porque a filosofia não tem essa intenção. Mas o professor licenciado da filosofia que vai estar em sala de aula, né? Então, tem algumas questões
que são extremamente importantes para a gente estar pensando, né? Então, há uma preocupação com a postura didático-pedagógica que implicaria mudanças epistemológicas, inclusive por parte dos professores, né? Então, é lógico que a gente tem... Acho que ninguém vai ficar discutindo se é necessária a filosofia no ensino médio. Eu não tenho dúvidas disso. Podem discutir, mas eu não tenho dúvida e não abro mão desse espaço. A filosofia e o jovem, e como a professora já comentou aqui no início, por que não, né? As crianças também têm que ter acesso, têm que ter o direito, né, de ter acesso às discussões, enfim, ao ensino da filosofia, né? Então, as questões de currículo, né, como alguns professores colocaram, a gente não tem, inclusive é essa justamente a crítica que Silvio Romero faz também, né, no Império, que o que acabava acontecendo com a filosofia é que ela se tornava uma enciclopédia, né? Ela tinha esse fito enciclopédico na medida que era um grande número, né, de correntes de pensadores, mas, né, e a gente que trabalha no Instituto Federal, que, né, tem aquela, como objetivo final formar o técnico, a gente acaba então ficando, sempre se pergunta, né, por que a filosofia, né? A filosofia tem utilidade, né? É útil para quê? Né? Então, a gente tem que estar lutando, inclusive, contra essa mentalidade que não é de agora, né? Os militares reforçaram, né, a necessidade de estar formando uma mão de obra para o mercado, e essa realidade, esse posicionamento não foi alterado. A gente continua ainda, seja na escola técnica, nos IFES, né, nos institutos federais, seja na escola normal, a gente continua formando uma mão de obra, né? Então a gente precisa estar pensando nisso também e refletir sobre essas dificuldades que acabam se impondo. Entre esse gama de desafios, eu coloquei também o fato de que então é necessário a gente despertar o interesse nos estudantes do ensino médio, né? Tornar a filosofia interessante para que os alunos do ensino médio tenham mais prazer, né, em se identifiquem mais. Esse é o grande desafio também que a gente enfrenta, né? Inclusive, e aí a gente já vê alguma mobilização nesse sentido de uma formação, né? E aí a gente gostaria que essa formação fosse realizada justamente pelo bacharel, né, da filosofia, porque não ignorando ou desprezando, né, o papel que a educação tem feito, né, já que a grande parte dos cursos de pós-graduação, ou que pensam mesmo a filosofia, o ensino da filosofia tem sido gestado por eles, né, mas o olhar do filósofo, né, eu acredito que seria salutar e peculiar em relação a essa formação, né? Então, apesar da filosofia possuir essa relação com a área da educação, o ensino de filosofia deveria ser objeto de estudo dos filósofos, né? Também a gente tem que estar pensando, existe até algumas sugestões, criações de mestrados, né, profissionais, como já existe, por exemplo, em relação à formação dos professores da educação básica, né, quando se pensa na formação na área da matemática. Então, de repente, se pensar num mestrado ou em algum tipo de especialização que poderia estar sendo pensado exclusivamente para o professor licenciado em filosofia, né? No ensino de filosofia, isso para ele que vai estar atuando com a disciplina, né? Então, esse aqui já é um primeiro passo, né? Esse espaço que o professor Ricardo aqui, de modo muito especial, assim, eu quero dizer que é muito importante, né? Então, dentro dessas discussões todas, pensar o ensino da filosofia já é um avanço, né? A gente já está fazendo isso aqui na UFRB, né?
Bem, gente, a princípio seria mais ou menos essas considerações que eu gostaria de fazer. Não vou me dedicar a falar sobre as leis, mas dizer que os problemas que a gente enfrenta hoje já são, vamos dizer assim, de acordo com o texto do Silvio Romero, né, as críticas que ele realiza são bastante pertinentes. A gente tem que tomar cuidado para não tornar a filosofia, de novo, para atender às exigências do mercado, do pessoal que vai estar se preparando para o vestibular, aquela coisa toda, e muitos cursinhos aí, muitas escolas particulares já conseguiram fazer um currículo, né, dizendo que o menino tem que, em 1, 2 anos, saber de toda a história da filosofia, porque ele vai ser cobrado, inclusive, no vestibular, né, os vestibulares já estão cobrando. Então, é toda uma atenção que a gente tem que ter em relação aos grandes problemas que a lei nos abre, né? Então, pensar a obrigatoriedade da lei é pensar além da obrigatoriedade, é pensar na formação, é pensar no despertar o interesse do aluno, enfim, a gente filosofar um pouco sobre como, né, como é que nós, licenciados em filosofia, estaremos tratando da filosofia, né? Fazendo filosofia ou expondo a filosofia, ensinando a filosofar. Então, seria nesse sentido a minha contribuição, no sentido de levantar essas questões. Tá bom?